Amém? Isaías 59, versículo 2 e 3. Nós vamos falar de um tema que é pouco falado. Nós falamos sobre mágoa, e a mágoa gera o pecado. E nós vamos falar propriamente um pouco sobre o pecado. Pastor, mas eu quero ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra... Meu irmão, nós temos que aprender as bases cristãs para podermos receber a palavra que Deus tem para nós. E ao receber a palavra de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos não somente receber, mas aguardar confiantemente na promessa, sem se desviar daquilo que a promessa foi liberada. Amém? A promessa, quando a palavra da promessa vem sobre a nossa vida, ela procura caminhos em nós. Ela procura caminho no nosso coração. E se a palavra não encontrar o caminho adequado, se a palavra não encontrar em nós a estrutura, essa palavra ela vai se perder. Talvez você receba a profecia, mas se você não estiver com uma vida equilibrada em Cristo, se você não tiver uma vida baseada sobre a rocha, você vai acabar perdendo algumas diretrizes da sua vida, algumas direções. Você vai acabar se perdendo nas promessas. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Isaías 59, 2. Vamos pegar do 1 para você entender. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém? Então esse é o versículo 1, versículo chave. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que pode nos separar de Deus? O que é iniquidade? São pecados, amém? Então nós temos que entender que às vezes estamos separados de Deus por causa dos nossos próprios erros, por causa dos nossos próprios pecados. Ele nos faz separação entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Olha só, os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou de nós, para que vos não ouça. Ou seja, olha o versículo 1, para você entender o que foi dito no versículo 2 pelo profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus está encolhida? A mão de Deus está mirrada? Não. A mão do Senhor está estendida para que possa salvar. O versículo fala, a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, eu entendo, a mão do Senhor está estendida para salvar. Nem surdo o seu ouvido, ou seja, os ouvidos de Deus não estão agravados para não poder ouvir o clamor dos teus filhos. Então entenda isso, para não poder ouvir. Então, ou seja, as mãos do Senhor estão estendidas, o ouvido do Senhor está aberto e atento, mas a única coisa que nos faz ser separados de Deus, a única coisa que nos faz não ter a resposta de Deus para a nossa vida, são essas coisas. E quais são? As nossas iniquidades, pois elas fazem separação entre nós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só, então o meu pecado, ele faz com que a mão de Deus, ela se encolha. Então os meus pecados façam com que os ouvidos de Deus não ouça. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Porque as vossas mãos estão contaminadas. Olha o que ele está dizendo. As nossas mãos estão contaminadas de sangue. Aí você se pergunta, mas eu não matei ninguém, mas eu não tirei a vida de ninguém. Mas quando nós ferimos aquele que é a imagem de Deus, nós estamos matando ele de alguma maneira pela fé. Às vezes matamos no pensamento, e às vezes matamos com palavras, às vezes matamos com atitudes. Tem muitas pessoas que estão mortas hoje espiritualmente, porque um dia ouviram no altar, porque um dia ouviram de alguém na rua, porque um dia ouviram de algum vizinho, ouviram de alguém que é cristão, e acabou matando essa pessoa na fé. Amém?
os vossos dedos de iniquidade, ou seja, as mãos estão cheias de sangue, os dedos cheios de pecado, os vossos lábios falam mentiras, olha só que coisa, e a vossa língua profere maldade. Então, ou seja, ele deu algumas características sobre o pecado, sobre o que é pecado, a transgressão da lei, sobre o que o pecado significa, uma grande doença, amém? Por isso que Jesus disse lá no livro de Mateus que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. E que doença é essa? São doenças espirituais. O pecado é considerado como uma doença espiritual interior, que acaba sendo uma doença exterior, porque vai refletir do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. Amém? É uma divisória. O pecado, ele cria uma divisão entre eu e Deus, entre você e Deus. E às vezes a pessoa se pergunta, mas por que Deus, ele está tão longe, Deus não me ouve? Porque Deus, ele veio para salvar os pecadores, amém? Mas a partir do momento que eu conheço o Senhor, eu tenho que abrir a minha boca e confessar ao Senhor, para que o Senhor venha me perdoar, porque o meu pecado possa ser que esteja separando a minha vida de Deus. Muitas pessoas estão separadas de Deus e elas não estão entendendo. Muitas pessoas estão separadas do plano do Senhor, porque Deus, ele não compactua com o pecado. Ele ama ao pecador, ele ama a sua vida, ele ama a minha vida, amém? Ele ama a nossa vida, mas ele não ama os nossos pecados que cometemos. E às vezes, consciente, inconsciente, Deus, ele quer que nós confessamos, deixamos para alcançar misericórdia, amém? Então Deus não quer criar uma divisão entre você e ele. Deus não quer que você tenha essa divisão, amém? Então, ou seja, o pecado, ele escraviza. O pecado, ele escraviza o ser humano. O pecado faz o homem ou a mulher de escravos. Ele fica sujeito à escravidão do pecado. E às vezes nós não entendemos porque a pessoa roda em círculos e cai sempre na mesma coisa, porque ela é escrava do pecado. Pastor, parece que é a mesma mensagem da semana passada. Não é. Você vai ver o desenrolar dessa mensagem sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nós precisamos aprender e ouvir isso. Quanto mais nós ouvimos isso, menos nós queremos praticar, amém? E mais nós queremos andar na palavra de Deus. Esse é o meu propósito. Não é te enganar, não é simplesmente falar uma palavra bonita para te encorajar, mas é trazer você para perto de Deus, trazer você para perto de Cristo, amém? Então, ou seja, o pecado é um empecilho para que as bênçãos de Deus venham para as nossas vidas. Pastor, onde está escrito isso? Jeremias, capítulo 5, versículo 25, vai aí, abre a sua Bíblia aí, um pouco mais para frente, Jeremias, capítulo 5, versículo de número 25, abre aí. Jeremias 5, 25 diz assim, ó: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Ou seja, que bem é esse? São as bênçãos de Deus, amém? Os nossos pecados, elas têm criado um empecilho para que as bênçãos de Deus cheguem. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós vamos se voltar para o período de oração e para o período de pedir perdão. Nós estamos nesse tempo, meu irmão. Quando essa pandemia passar, vai vir outra situação para o Brasil, vai vir outra situação para a nação, porque nós estamos no tempo do fim, estamos para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus em Lucas 21, amém? Então, ou seja, é um empecilho para as bênçãos de Deus chegar. E ele cria uma triste cicatriz em nossos corações. Ele cria em seu coração uma cicatriz. Jeremias 7, capítulo 17, versículo 1. Eu estou te dando a referência de alguns versículos e nós vamos entrar exploraticamente nessa palavra. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Ou seja, o pecado de Judá estava gravado na palma do coração daquele povo. Então o povo já estava habituado e acostumado ao pecado.
Nós não podemos brincar, nós não podemos, vamos dizer, alguns falam flertar, alguns falam paquerar o pecado, se apaixonar pelo pecado, porque o pecado, nós sabemos que o salário dele é a morte, amém? E a morte da vida eterna. Então, ou seja, muitos já estão mortos espiritualmente, mas que nessa noite Deus venha te levantar em nome de Jesus, para que você venha viver uma vida em Cristo, uma vida abundante em Deus. Então, quando nós olhamos essa situação, nós entendemos que o pecado, ele causa disciplinas para a nossa vida. Ele causa uma disciplina de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 13. Miqueias capítulo 6, versículo 13. O pecado causa uma disciplina de Deus para com os homens. Então Deus, muitas das vezes, é necessário Ele permitir algumas coisas em nossa vida como disciplinas pelo nosso pecado. A nação está passando por isso, pelo pecado da própria nação. Pastor, mas que pecados são esses? Às vezes são pecados aprovar a lei do aborto, às vezes são pecados de aprovar a escravidão sexual de crianças, pedofilia, leis para destruir a família. Então são pecados de imoralidade diante de Deus, amém? Que acabam roubando o projeto de Deus para a nossa vida, que acabam roubando o projeto de Deus para a nação. O Brasil já era para estar longe, mas infelizmente quando nós não se posicionamos como igreja, e nós vivemos também com a mesma mentalidade, porque quando nós somos chamados para Cristo, dizem que cria-se em nós uma metanoia. O que é isso? Uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Então nós temos que aprender que o pecado nos afasta de Deus. Temos que aprender que o pecado, ele amarra as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O pecado, ele amarra e cria cicatrizes no nosso coração, como o Judá, o ponteiro de ferro estacado no coração, criou uma cicatriz e uma marca do pecado, uma marca negativa, e traz também, vamos dizer, em livro de Miqueias 6,13, ele traz uma correção. Olha só o que Deus diz: assim também passarei eu a ferir-te e deixarei desolada por causa dos seus pecados. Então, ou seja, Deus feriu e desolou, deixou aquela cidade só por causa dos seus pecados. Ou seja, havia naquele lugar, havia com aquele povo a justiça de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Amém? E quando nós falamos isso, como eu falei alguns dias atrás, falamos sobre as obras da carne. Então, as obras da carne, ela vai dizer para você o que é e o que não é pecado. O que é e o que não é pecado. Então, existem muitas dúvidas e muitas perguntas que são lançadas referente a essa situação, no âmbito de ser cristão, no âmbito de ser religioso, no âmbito aonde merece um destaque. O que é pecado? Pastor, o senhor fala de pecado, mas o que é o pecado? Quando nós falamos de pecado, nós temos que falar da doutrina do pecado. O que é a doutrina? A hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Amém? Então a hamartiologia, ela fala exclusivamente sobre o pecado. Ela fala sobre exclusivamente o que o pecado causa na vida da pessoa. O problema não é quando a pessoa comete o pecado. Entenda isso. Quando a pessoa comete o pecado, ele tem as suas consequências. E às vezes a pessoa, ela acaba colhendo algumas coisas e ela não consegue compreender que muitas das vezes a semente que ela está plantando foi fruto a semente que ela está colhendo foi fruto daquilo que ela plantou pelo decorrer da sua vida. Mas a Bíblia diz, quando nós se arrependemos, quando nós se voltamos para Deus, se humilhamos, pastor, isso é apagado da minha vida? Na verdade, você é perdoado. Mas existem as consequências dos nossos pecados, existem as consequências das nossas ações, existem as consequências das nossas plantações. Você não é obrigado a plantar nada, mas quando você planta, automaticamente você é obrigado a colher aquilo que você plantou, independente do tipo da sua plantação. Se você plantou
abacaxi, você vai colher abacaxi, amém? Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Se você plantou... Então, meu irmão, às vezes nós queremos a justiça de Deus rápida, mas entenda, existem algumas plantações que as pessoas acabam fazendo, que elas acabam esquecendo das suas colheitas. E elas perguntam, meu Deus, eu estou na tua igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo o Senhor, eu faço isso, eu abdignei minha vida para servir. Mas o que Deus quer é que nós aprendemos sobre isso e passamos a mudar a forma de plantar as sementes em nossa vida. Deus quer que nós mudemos a semente. Se uma pessoa que tinha uma semente de traição, uma semente de prostituição, de mentira, uma semente, como diz no livro de Isaías, então Deus quer que ela mude a semente dela. Deus quer que ela mude a atitude que ela tinha anteriormente. Nós precisamos deixar Deus entrar e ter uma metanoia, ter uma transformação de mente radical, amém? Então você precisa ter uma transformação de mente radical. Aquilo que te fere, aquilo que fere os teus princípios para com Deus, a tua aliança com o Senhor, aquilo que afasta você de Deus, é aquilo que muitas das vezes tem sido a sua plantação. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui denunciando isso, para que você possa passar a mudar as suas plantações, para que no futuro você venha colher coisas excelentes em Deus, venha colher as bênçãos do Senhor, recalcadas, sacudidas e transbordantes, amém? Porque no livro de Isaías ele disse que as nossas mãos estavam contaminadas, ou seja, nós estávamos acostumados com o pecado, estávamos flertando, estávamos achando aquilo normal. Então Isaías disse isso para o povo de Israel, e nós trazemos para o dia de hoje. Isso para algumas pessoas é normal algumas coisas na nossa vida. Talvez essa palavra vai ser dura, mas entenda que você vai sair com uma nova mente desse lugar. Você vai sair com uma nova mente em nome de Jesus Cristo e vai começar a agir diferente para a glória de Deus. Então, ou seja, quando nós cometemos o pecado, nós temos que ir para o arrependimento. E foi isso que nós falamos um pouco na semana passada, que o arrependimento ele não pode ser da boca para fora. O arrependimento ele não pode ser uma coisa auto-enganosa. Nós temos que ter um arrependimento em nosso coração. Então, ou seja, o que eu preciso é meditar nas Escrituras, para que a Escritura me leve ao caminho do arrependimento, amém? Então, qual é a natureza do pecado? Abre em Romanos capítulo 3, versículo 23. A natureza do pecado, Romanos 3, 23. A Bíblia trata o homem no estado de desobediência. Romanos 3, 23. A Bíblia trata do estado humano, amém? Um estado de desobediência e rebelião contra o seu Criador. Romanos 3, 23, olha o que ele diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram. Então não há um justo sequer, amém? Então a Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e carecem do favor de Deus, e carecem da misericórdia de Deus, e carecem da graça de Deus. Então todos nós pecamos. Talvez uns pecam na imoralidade, outros pecam na mentira, talvez outros pecam na falta de verdade, de transparência, talvez outros pecam com pensamentos. Todos nós pecamos, mas o que nos faz se aproximar de Deus é o puro e verdadeiro arrependimento, é o confessar. Não existe ninguém perfeito, mas nós estamos se aperfeiçoando nessa terra para se encontrar com o nosso Salvador. Então o pecado é a única coisa que pode separar o homem de Deus. O pecado é a única coisa. A própria palavra diz que nós estávamos no estado de pecador, amém? No estado de rebelde na presença do Senhor. Então podemos dizer o quê? Que o pecado é um estado mau da nossa alma. É um estado que vem para destruir a nossa alma.
e aos poucos vai roubando você de Deus, e aos poucos vai te afastando de Deus. O pecado é a única coisa que impede você de ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Então o que nós temos que fazer? Se voltar para Deus, se voltar para Cristo, porque o projeto de Deus era resgatar o homem. Jesus veio para um propósito. Entenda bem, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Jesus, ao chegar à casa de Zaqueu, Zaqueu subiu na árvore. E ao subir na árvore, Zaqueu queria ser visto por Jesus. E de alguma maneira Zaqueu queria chamar a atenção de Jesus no meio da multidão, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura. E pela sua pequena estatura, Zaqueu queria fazer algo que ninguém fazia no seu tempo. Zaqueu fez algo que muitos o criticaram. Zaqueu fez algo que muitos apontaram, dizendo: quem é ele que sobe até a árvore para querer se amostrar, para querer se aparecer? Quem é ele que faz tudo isso para querer ser uma pessoa bem vista por Cristo? Ele é um cobrador de impostos, ele é uma pessoa terrível. Então Zaqueu, ele tinha um ódio das pessoas. Zaqueu tinha a desaprovação dos homens. Zaqueu tinha o julgamento dos homens, já tinha o peso dos homens. E Jesus olhou para ele, e Jesus veio para cumprir aquilo que ele havia escrito, aquilo que estava escrito nas Escrituras, que ele veio para salvar o que havia se perdido. Então quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, entenda isso, que quando Jesus entrou, Zaqueu falou: tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu roubei, eu darei em dobro, eu pagarei em dobro. Então Zaqueu se posicionou diante da salvação. Zaqueu se posicionou diante do plano de salvação. Zaqueu tomou uma atitude diante de Jesus. Zaqueu tomou um posicionamento diante das promessas de Jesus. Sabe o que acontece? Muitas pessoas fazem de tudo para chamar a atenção de Cristo. Muitas pessoas fazem de tudo para estar na presença do Senhor. E às vezes são julgadas. Ah, você tinha um passado assim. Ah, você era assim no seu passado. Ah, você fez isso. Ah, você era uma pessoa e agora quer ser crente. Então o julgamento das pessoas vai acontecer. Mas eu quero te dizer, quando você se posiciona naquilo que você está determinado em Deus, em buscar ao Senhor e não se importando pela opinião das pessoas, você vai avançar em Cristo Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar na sua casa, assim como ele entrou na casa de Zaqueu. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele viu o arrependimento. E o que aconteceu? Uma grande metanoia na mente de Zaqueu. Ao mesmo tempo, na hora, Zaqueu já disse: não, aquele que eu defraudei eu vou restituir em dobro. Aquilo que eu fiz eu vou fazer diferente. Aquilo que eu fiz eu vou fazer de uma outra maneira. Escute o que eu estou te falando. Quando você se posicionar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você vai descobrir o plano perfeito de Deus para a sua vida. Então, independente da opinião que as pessoas têm ao seu respeito, seja como Zaqueu, seja objetivo naquilo que você quer com Deus. Zaqueu recebeu e ele disse assim: desce depressa, Zaqueu. Jesus está dizendo para pessoas descerem depressa. Zaqueu subiu no lugar mais alto, mas Jesus fez ele descer no lugar mais baixo, para mostrar para Zaqueu: desce aqui que eu quero falar com você. Desce aqui que convém eu pousar na sua casa. Ou seja, desce aqui que eu quero entrar na sua casa. E para que isso, pastor? Para que ali houvesse salvação. Zaqueu se arrependeu. Jesus disse assim: ó, aqui há um filho de Abraão. Ou seja, ele era filho, mas ele estava perdido. E talvez muitos filhos de Deus estão perdidos porque ainda estão presos aos seus pecados do passado, estão presos ao seu pecado do presente. Eles têm medo de tomar uma decisão, uma posição. Eu quero te dizer, é a melhor escolha da tua vida se posicionar em Cristo Jesus, para que você possa entregar a sua vida a Ele, e o mais Ele vai fazer em favor da tua vida. Porque quando eu confesso, quando eu deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus para a minha vida. Se você recebe essa palavra, então glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Então nós estávamos em rebeldia com Deus. Zaqueu era rebelde, mas era filho de Deus. Zaqueu era rebelde, era um filho rebelde, mas ele se voltou para Deus. Zaqueu era um homem orgulhoso, um homem rico, cheio de posses, mas ele teve encontro com Cristo.
Ele teve um encontro com Deus e mudou a mente dele. E às vezes a pessoa fica com medo de se lançar para Deus, se lançar para Cristo, se lançar para as promessas que Deus tem para a sua vida. Porque a primeira coisa que Deus trabalha na nossa vida, a primeira coisa que Deus deseja mudar, a primeira coisa que Deus deseja é que nós confessamos. Para o quê? Houver uma cura na alma, para que Deus trabalhe na nossa personalidade. E que Deus venha trabalhar para que os nossos pecados não estejam encobertos. Amém? Para que os nossos pecados não estejam ocultos. Deus, Ele deseja que nós venhamos expor a Ele, para que nós possamos ser curados na alma, para que nós possamos andar em espírito com Deus. Amém? Para que você possa caminhar. Então que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu e você viemos acordar. Porque a única coisa que vai nos proibir, vai nos barrar de entrar nos céus, são os nossos pecados encobertos. São os pecados não confessados. São os nossos erros. Amém? Nós viemos de uma descendência adâmica. E eu costumo falar para as nossas filhas aqui, quando nós estamos ensinando, porque se a gente parar com a natureza, com o pensamento normal, vai falar, mas quem pecou foi Adão, não fui eu. Mas nós fomos concedidos em pecado nós fomos gerados. Então é necessário que haja um arrependimento da nossa parte, para que nós possamos, em nome de Jesus, se voltar para o Criador. Nós vimos em Romanos 8:3-23, que todos nós pecamos e destituídos da glória estávamos. Então todos nós somos considerados rebeldes quando nós não se voltamos para Deus. Então, ou seja, o que eu entendo? O pecado, ele fere os princípios de Deus sobre a nossa vida. E pecado não é só a pessoa fumar, beber, não é só a pessoa se prostituir, tudo aquilo que fere o templo do Espírito Santo, tudo aquilo que fere os preceitos e os princípios de Deus na nossa vida, tudo aquilo que entra como uma obra da carne. Então o que é o pecado? O pecado nos leva a uma incapacidade espiritual. O pecado leva você e leva a mim a uma incapacidade. Quando o ser humano comete um pecado, ele distorce a verdade de Cristo. Quando o ser humano ele comete um pecado, ele deforma a imagem e semelhança de Deus. Ele deforma os planos de Deus na nossa vida. Então, quando eu cometo um pecado, eu deformo os padrões que Deus tem para a minha vida. Eu deformo a imagem que Deus criou com o propósito de reinar eternamente, para que tudo venha ser sujeito a nós. Mas quando nós cometemos um pecado, é distorcido esse propósito em nossa vida. Nós deformamos. Amém? Então o que Deus espera da sua igreja e dos seus filhos? Que a tua igreja volte aos valores morais. Porque o pecado, ele destrói os valores morais, os princípios morais, os princípios espirituais. A moça namorar e não se guardar para o seu casamento, isso no ato é bom, mas depois as consequências são ruins. O homem que trai a sua esposa, o homem que trai a confiança da sua esposa, a esposa que trai a confiança do seu marido se relacionando com uma pessoa fora do casamento, ele trai os princípios morais, os princípios espirituais. Ele cria alianças fora do casamento, fora da família, fora outros tipos de perversidade, pornografia pela internet. Então são coisas que às vezes a pessoa acha que é inocente, mas eu não estou ferindo ninguém, mas eu não estou atacando ninguém, mas você está se destruindo e destruindo o próprio templo do Espírito Santo. Bom é o ato, mas as consequências, elas trazem peso para a vida da pessoa. Tem pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja na mesma prática. Eu conheci um homem e ele me procurou na igreja uma vez, e ele era cristão há muitos anos. A esposa dele chegou primeiro e contou para mim, falou: pastor, meu marido, ele tem um problema muito sério. Ele é presbítero da igreja, ele é um homem que na igreja ele é uma pessoa, uma personalidade,
Na igreja ele vive de aparência, porque ele mostra para as pessoas quem ele é na igreja. Mas em casa nós sabemos quem realmente ele é. Na igreja ele vende uma imagem, mas em casa ele é um outro tipo de pessoa. Então na igreja para as pessoas ele é aquela pessoa boazinha, atenciosa. E quando aquela esposa começou a me falar: pastor, o meu marido não me procura, a gente não tem mais uma vida a dois. E o marido dela, ele procurou a si mesmo se contentar. Eu não vou falar exatamente, mas ele tinha anos e anos. Então ele estava dentro de uma cadeia. O pecado cria cadeias na nossa vida. Entenda que todas as mensagens que eu estou pregando é para que nós possamos sair das cadeias que vivemos muitas das vezes. E às vezes a pessoa procura a culpa na igreja, procura a culpa no pastor, procura a culpa numa denominação, mas às vezes ela não reconhece que ela precisa mudar, ela não reconhece que precisa abrir mão do pecado. E aí às vezes ela vai passar em vários lugares. Se nós não formos confrontados, se a pessoa não te confrontar, não me confrontar com os nossos erros, nós continuaremos sendo a mesma pessoa em todos os lugares. Nós podemos mudar de ministério, mas acredito eu posso mudar de ministério, mas continuar sendo a mesma pessoa. Arrogante, às vezes uma pessoa que comete coisas que aos olhos das pessoas eu cometo erros, falhas. Então quando aquela mulher me procurou no final do culto uma vez, há uns 2 anos atrás, essa pessoa me procurou e falou: pastor, é assim, assim, assim. E eu fiquei chocado, porque ela falou: pastor, eu tenho mais de 20 anos de evangelho, e desde que eu casei com meu marido, ele é assim. Ele tem obsessão por fazer sexo, ele tem obsessão por isso. Então em nome de Jesus Cristo, às vezes a pessoa está presa há muitos anos, mas ela não consegue se libertar porque ela ficou viciada. Viciada na pornografia, viciada em filmes, viciada em coisas que o diabo ele vai alimentando a alma da pessoa e vai dando cadeias, e vai criando cadeias, e vai criando. Não é porque a pessoa não manifesta com demônio na igreja que ela não precisa ser tratada. Às vezes ela precisa ser tratada na alma e no corpo, porque às vezes ela tem uma compulsão. Talvez seja duro o que eu estou falando aqui, mas eu quero dizer que tem sementes, meu irmão, que plantamos. Nós não podemos esquecer que essa colheita virá. Então quando eu estou pregando isso, eu estou pregando para que nós possamos avançar em Deus e entender por que muitas das vezes as coisas não acontecem, as coisas não mudam, porque nós não tomamos um partido de mudar. E Deus quer que você mude, Deus quer que você seja lapidada. Já viu uma pedra sem ser lapidada, uma pedra preciosa? E a lapidação é difícil. Quebra daqui, tira dali, arranca dali, corta dali, arranca dali. Por quê? Jesus quer fazer isso na nossa vida, meu irmão. Não pense eu e você que porque o vírus ou os comércios vão voltar a funcionar, que Jesus não está à porta. Pois bem, muitos irão se enganar. E eu não quero que você se engane naquilo que você tem vivido, naquilo que você tem buscado. É para você se alinhar e se consertar em Cristo Jesus, para andar em novidade de vida, para andar com a sua vida pautada na palavra de Deus. Talvez isso seja duro aos teus olhos e à sua carne. Talvez você não concorde, mas eu quero dizer que é cura para a sua alma, é cura para a sua alma, é libertação para a sua alma, em nome de Jesus. E às vezes estamos presos e não conseguimos romper, mas em nome de Jesus, você não foi feito para morrer no pecado, você não foi feito para ser escravo do pecado. Quando Deus criou Adão no Éden, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 23 de Gênesis, quer ver uma coisa? Deus tinha feito tudo. Capítulo 3, versículo 23, olha só. E o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Capítulo 3, versículo 23, Deus expulsou Adão do paraíso. Mas olha só que coisa interessante. Capítulo 2, capítulo 1. Capítulo 1,
Versículo 21, olha só. Olha que coisa linda. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então Deus fez os animais, fez tudo, e viu que aquilo que ele fez era bom. Se ele fez os animais, se ele fez os seres, se ele fez tudo aquilo que existia, separação entre águas, entre dia, noite, luzeiros, ele viu que era bom. Você imagine quando Deus criou o homem. Aquilo que Deus, quando fez o homem, Deus viu que aquilo foi a obra da sua coroa. Ele viu que era ótimo. Se ele fez os animais, ele viu que era bom. Então quando ele fez o homem, ele viu que isso era excelente. Era excelente. Então Deus, quando fez o homem, ele viu que isso era uma excelência das suas mãos. Então quando o homem peca, o homem perde essa excelência. O homem se transforma. Adão era um homem espiritual. Por isso que Deus todos os dias descia para falar com ele. Adão tinha pureza, tinha verdade, ele andava nu. Mas quando comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, abriram-se os olhos. Mas Adão já estava nu. Adão não ficou nu depois que Deus o viu. Adão ficou nu depois que ele desobedeceu e ele foi rebelde a uma ordem de Deus. Então até então era a obra perfeita de Deus. Então, ou seja, Deus, ele deseja que o homem volte a esse estado normal, volte a esse estado que ele preparou. O primeiro Adão falhou, entenda isso. Mas o segundo Adão, chamado Cristo, ele não falhou. Por esse motivo estamos aqui. Foi o que afastou o homem de Deus, foi o pecado. E como o senhor tem certeza disso, pastor? Pois bem, nós lemos no versículo 23, o que Deus fez e expulsou, versículo 24, o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim. Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que o homem ia querer voltar lá. Ele saberia que o homem ia querer voltar lá. E se o homem comesse do outro fruto da vida, da árvore da vida, o homem ia viver eternamente cheio de pecado. Mas Deus colocou o homem para fora. Deus expulsou. Então Deus criou alguém que é excelente. Então o pecado, ele separou o homem, porque Deus descia para falar com o homem e Deus estava junto. Quando Deus fez o homem, Deus fez para criar uma unidade com o homem. Então quando a igreja de Cristo veio, Deus fez a igreja para a igreja ter unidade. O que é isso? A igreja andar no mesmo propósito, o propósito para o reino, o propósito da visão da eternidade. E muitas das vezes a igreja está se perdendo nisso, porque um quer provar mais que o outro, um quer mostrar mais que o outro. E Deus quer dizendo, igreja, ande em unidade. E andar em unidade não é fácil. Andar em unidade não é fácil, porque um tem um pensamento, outro tem outro, um tem uma ideia, outro tem outro, mas todos têm que cooperar para o crescimento e o avanço do reino de Deus na terra sobre a vida das pessoas. Nós somos chamados para trazer o reino de Deus. Nós somos chamados para trazer a justiça de Deus. Então quando Adão pecou, Adão perdeu o domínio da natureza, Adão perdeu o domínio dos animais, Adão perdeu não somente a sua mordomia, a sua vida diária. Deus na viração do dia, todos os dias descia. Já imaginou se Deus descer todo dia na sua casa para conversar com você? Parece que Deus descia e era como se Deus não reconhecesse Adão mais. Porque Adão, ele era um homem espiritual, passou a ser um homem carnal por causa do pecado. Então a pessoa que vive no pecado, a pessoa que se deixa ser vencer pelo pecado, a pessoa, ela vai viver mais pela carne do que pelo espírito. Por isso que a Bíblia diz que há uma luta entre o espírito e a carne. O espírito quer estar perto de Deus, mas a carne quer as coisas e cogita as coisas da carne. Então Deus, ele quer que o pecador vá até ele em arrependimento profundo. Amém? Porque essa incapacidade, quando nós pecamos, passará a ser transformada por uma capacidade de amar, uma capacidade de viver os frutos do Espírito. Então o pecado, ele traz uma incapacidade para nós e perdemos os valores morais.
e perdemos os valores espirituais. Isaías capítulo 5, versículo 20. Olha que coisa interessante. No livro de Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e doce por amargo. Ou seja, ai daqueles que pegam e mudam as verdades, aquilo que é certo e muda para o errado, aquilo que é errado coloca certo. Nós estamos vivendo esse tempo em que aquilo que é errado está se transformando em certo, porque a igreja está na terra com um propósito: anunciar o reino de Deus, anunciar a justiça de Deus. E nós como igreja temos que andar santificados. O que é isso? Separados do pecado. Você vai pecar, mas você tem que confessar o pecado. Não deixe que o pecado crie raiz, não deixe que o pecado crie forças dentro de você, e isso vai minando e sugando a sua energia, a sua força espiritual. Então, ou seja, não deixe com que a verdade de Deus se transforme nas mentiras de Satanás. Então, ou seja, Deus, ele busca no homem o quê? O que Deus busca no homem? Gênesis 3:9. Olha o que Deus busca no homem. Quer ver uma coisa? Capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? O que Deus procura? Quando Deus acabou a criação, a Bíblia relata que ele considerou muito bom o que ele fez. Então foi excelente o que Deus fez. Só que essa excelência de Deus foi destruída por Satanás. Versículo 31 de Gênesis 1 diz assim, ó: viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã. Então tudo que Deus fez foi excelente, foi com excelência, principalmente o homem. Só que Deus desceu, e ao descer na terra, Deus disse assim, ó, versículo 9 de Gênesis 3, e falou, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde está? Ou seja, Deus não é onisciente, igreja. Deus não é onipresente. Deus não é onipotente. Deus sabe antes, sabe o depois e sabe tudo, o presente, passado e futuro. Deus sabe onde você está agora na sua casa. Deus sabe onde eu estou. Deus sabe o que eu estou pregando. Ele sabe quem nós somos. Amém? Ele conhece todos os cabelos da nossa cabeça, fio por fio. Deus nos conhece. Então Deus chamou Adão, mas Deus poderia ir direto. Adão, vem cá, você pecou, Adão, eu sei que você pecou, mas Deus esperava uma atitude de Adão. Deus deu livre-arbítrio para Adão. Ele só explicou, ó, se você pecar, isso aqui está aqui, se você pecar, vai trazer morte para a sua vida, vai trazer destruição, vai trazer muitas coisas, vai perder os privilégios, vai perder os benefícios que eu tenho dado para você, vai perder as regalias que eu tenho para você. Então Deus veio, chamou ele e mostrou, olha, isso aqui, Adão, não é para você fazer. Amém? Só que quando Adão pecou, Deus desceu na viração do dia. Imagine Deus descendo na sua casa na viração do dia. Aí ele desce e pergunta: vamos lá, fulano, onde você está? Então Adão se escondeu de Deus. O pecado nos faz se esconder de Deus. E tem pessoas que têm vergonha de expor para Deus o seu erro, o seu pecado, a sua deficiência, a sua fraqueza. Mas em nome de Jesus, eu estou pregando isso há dias para você despertar, para ser uma igreja corajosa, uma igreja que avance, uma igreja que reconheça os seus limites, as suas fraquezas, os seus pecados, para que essa igreja possa ser curada, transformada. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está doente, mas em nome de Jesus, por causa da cura que chama Jesus Cristo, a igreja vai ser curada, sarada, e vai ser transformada, e você vai viver a promessa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Recebe essa palavra aí. Então Deus está mandando dizer para pessoas, está perguntando para pessoas: aonde você está? Deus está mandando perguntar para pessoas aonde você está. Porque Adão estava escondido, porque Adão cometeu um erro, Eva cometeu um erro, e Deus desceu. A primeira coisa, aonde Deus chegou diante dele e disse assim: aonde você está? Adão, aonde você está?
Deus o chamou, e Deus tem chamado pessoas para dizer aonde você está, aonde você estava com a cabeça, aonde você estava com os seus sentimentos, aonde você estava com as suas emoções, aonde você estava para você cometer isso. Aí ele está dizendo para você: Adão, aonde você estava? Deus está perguntando, interrogando Adão e fazendo uma pergunta com uma interrogação: Adão, onde você está? Deus não é onisciente. Se você parar para pensar, você fala: é até engraçado, Deus já sabia onde ele estava, Deus já sabia que ele ia pecar, mas Deus, ele dá o livre-arbítrio. Deus sabe quem você é, sabe o que você pode fazer, aonde você pode chegar, mas Deus quer que você luta contra a sua natureza. Deus queria que Adão lutasse contra a natureza dele. Nós fomos chamados para lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Ai, Jesus sabe. Ai, eu fiz de novo. Jesus sabe, meu irmão. Jesus sabe como ele sabia que Adão, mas ele queria uma posição de Adão. Não foi assim que nós falamos de Zaqueu? Zaqueu se posicionou, reconheceu que era pecador, reconheceu que precisava mudar. Houve uma metanoia, houve uma mudança de mente, houve um infiltradamente de Cristo nele. E ali o caráter dele foi revelado, que ele não era daquele jeito, que ele tinha um jeito diferente. Ele era filho de Deus, era filho de Abraão. Então o que eu vejo, Deus perguntando para pessoas: onde você está? Deus está perguntando para você: aonde você está? Aonde você está? Amém? Então Deus, ele está perguntando para você: aonde você está? Então quando Deus fez essa pergunta para Adão, ele já sabia da resposta, mas ele queria que Adão tivesse uma outra postura. Deus sabia que Adão, ele tinha já comido do fruto juntamente com Eva, mas Deus queria, o que Adão fez? A primeira coisa que Adão fez, olha só, versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então a mulher tomou uma atitude errada, passou essa atitude para o marido. Então Deus esperou um posicionamento do marido, porque Deus não foi atrás de Eva, mesmo Eva tomando atitude errada, mesmo Eva agindo, amém? Deus foi atrás do cabeça. Deus foi atrás de Adão e foi perguntar para Adão. Deus foi perguntar para o cabeça: ô cabeça, vem cá. Adão, vem aqui, você é o cabeça da Eva. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Ou seja, não foi Deus que revelou a nudez dele, foi o pecado. Às vezes nós estamos nus diante dos olhos de Deus no mundo espiritual. Por isso que Deus vai nos dar uma veste resplandecente, uma veste lavada. Tem pessoas que têm vestes, mas as vestes estão sujas. Aí ele diz: cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas para si. Ou seja, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ou seja, cobriram a sua nudez, cobriram o seu pecado, cobriram a parte. Você vê que a parte da sexualidade foi a primeira parte que eles cobriram. Você viu que essa foi a primeira parte? E o que mais se infiltra nos dias de hoje, em televisão, jornal, comercial, é imoralidade sexual. Tudo que você vê, um cartaz de outdoor, ele faz muitas das vezes um homem pecar com os olhos, ele faz muitas das vezes a mulher pecar. Um cartaz de outdoor, uma propaganda na televisão, tudo tem uma parte de imoralidade sexual. Se você começar a notar, você vai ver que existe uma parte de imoralidade sexual em tudo. Há uma tendência para colocar o mundo de cabeça para baixo, para colocar o mundo, para sair da perfeição de Deus, para sair dos planos de Deus. Então o mundo investe pesado para que essa nudez ela continue, para que essa nudez não saia. O mundo ele investe pesado para que eu e você viemos ser presas, e presas fáceis, para continuarmos presos ao pecado. Então tem muitas pessoas que não conseguem compreender. Ai meu Deus, de onde o meu filho aprendeu isso? De repente seu filho está falando de sexo, de uma idade que ele teria que estar brincando.
Às vezes seu filho está falando de coisas e coisas fora do normal, porque ele viu na televisão, aquilo entrou no subconsciente e aquilo vai trabalhando na mente dele. Então as propagandas, a televisão trabalha para mexer nas nossas crianças, nos nossos filhos, para mudar o estado do seu filho. Tem muita coisa que passa para mexer com o psicológico da criança, e quando ela cresce, ela fala: meu Deus, aonde essa criança aprendeu isso? Nós já viemos de uma natureza pecaminosa, entenda isso. Então a tendência é aflorar. A tendência é aflorar com o canal, com a televisão, com o filme, com a novela. Às vezes aflora e você não entende. Nós já vemos isso pela emissora aí que disputa aí liderança há anos, e nós sabemos quem é, e eles investem pesado para mexer na parte da estrutura familiar. Eles investem pesado para mexer com seus filhos, para mexer com os meus filhos, para mudar a mente e a metanoia. Eles trazem uma metanoia, mas do mundo, não a metanoia de Cristo, para eles trazerem uma mente do mundo, e nós tentamos plantar. Às vezes nós ficamos 1 hora ouvindo a palavra, 1h30, e às vezes nós se sentimos cansados. Entenda isso. Às vezes você está na frente da televisão, você passa 3 horas e você fala: às vezes você ouve o pastor 1 hora e você fala: ai, pastor fala muito. Mas quando você está na frente da televisão, tudo que o mundo está tentando filtrar na sua mente são informações. Aí você fala: mas isso não tem nada a ver. E isso vai colocando na sua mente, vai colocando. E se você não alimentar o seu homem espiritual, o seu homem carnal, ele vai ser forte. E aí o seu homem carnal, sendo forte, ele vai praticar as coisas da carne. Entenda bem. Quem nós estamos alimentando mais? O homem espiritual ou o homem carnal? Aquele que eu alimento é aquele que vai vencer a guerra dentro de mim. Aquele que eu mais alimento que vai vencer a guerra da minha alma, vai vencer a guerra no meu espírito, vai vencer a guerra na minha mente. Existe uma batalha na sua mente travada, mas quanto mais você alimentar o espírito, mais essa batalha vai ser vencida em nome de Jesus. Amém? Então Deus procurou por ele, assim como Deus tem feito conosco, tem nos procurado. Deus está te procurando. E aonde você está? Eu estou na balada, eu estou... Pastor, Deus vai lá, vai. Através das orações dos santos, através da oração de uma mãe, a oração de uma esposa, Deus vai. Mas tudo que a pessoa tem plantado ali, ela está morta espiritualmente. Ela está perdida, está morta. Então, através dessa atitude de Adão, ele não trouxe consequências para ele em si. Para ele a atitude de Deus foi, tirou ele do paraíso e ele continuou, perdeu os privilégios. Mas olha a consequência do pecado na nossa geração. Quem foi o pai que abriu a abertura para o pecado? Adão. Você vê que a consequência não foi para ali, a consequência está sendo hoje, está sendo nos dias de hoje, e foram nos dias passados. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos acordar. É necessário pregar isso para a igreja. Jesus disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a igreja está doente, meu irmão. A igreja de Cristo está doente, porque nós teríamos que estar crescendo e avançando em Cristo Jesus e na sua palavra, para podermos ter uma estrutura para suportar os dias maus. Mas o que nós vemos nos dias de hoje são pessoas depressivas, pessoas querendo se matar, pessoas querendo acabar com tudo, pessoas querendo dar cabo da sua própria vida, pessoas não suportando mais. Meu irmão, no tempo dos apóstolos, dos discípulos, no tempo dos profetas, homens eram crucificados de cabeça para baixo, como o apóstolo Pedro. Homens eram torturados, homens eram jogados no calabouço, na cisterna, por falar a verdade, por pregar a verdade. Meu irmão, vai doer, mas viva a verdade, não a do pastor, mas a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Aí ele diz para nós, que ele veio para salvar e resgatar o que havia se perdido. Aí eu olho para a palavra de Deus, e aí eu vejo uma promessa, que nasceria da mulher uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa, ela nasceu. Essa promessa se chama Cristo Jesus, se chama Jesus Cristo. Só que não tem como eu se achegar a Deus se eu não reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso abrir mão do pecado, que eu preciso sair das práticas
Você precisa sair, meu irmão, disso. Você está morrendo espiritualmente. Você está preso à bebida, preso a vício, preso às drogas, preso à prostituição, preso à mentira. O diabo plantou uma mentira na sua mente, dizendo que você não vai mudar, dizendo que você não é capaz. Meu irmão, essa batalha na sua mente que está passando agora, está dizendo para você, é tempo de você sair desse calabouço, porque Adão teve uma postura. Deus teve que tirar ele do Éden. E ele disse, por causa de você, todos vão trabalhar arduamente para sustentar, para comer do pão. Eu entendo que antes disso Adão não teve essa experiência. A mulher sofreria dores de parto e a serpente rastejaria. Mas eu quero chamar a tua atenção lá no livro. Eu quero chamar a tua atenção lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Primeiro Deus descia para falar com o homem. Olha que privilégio. Primeiro Deus descia para falar com o homem. Mas agora Ele quer que o homem desça para falar com Ele. Quem está pegando essa palavra? Primeiro Deus descia para falar com o homem. Mateus 11, 28. Você vai entender. Primeiro Deus descia para falar com Adão. Agora é Deus que quer que o homem desça para falar com ele. De que maneira? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde a mim. Antes era ele que ia até o homem. Então antes ele descia, mas hoje ele está dizendo, vinde a mim. Você precisa ir até ele. Você precisa ir até ele. Você que está cansada disso. Você que está cansado, sobrecarregado de tudo que você está enfrentando. Você que está se sentindo escravo, Ele quer te aliviar, Ele quer tirar as correntes, Ele quer arrancar as escamas dos seus olhos. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele só falou isso, igreja. Sabe por quê? Porque Ele primeiro chamou a pessoa para ir até Ele. Eu não posso esperar Ele descer até mim. Você entende sobre o livre-arbítrio? Deus deixa a pessoa escolher, mas Ele sugere para a pessoa ir até Ele. Então é tempo de nós deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. É tempo de você deixar ecoar o sacrifício da cruz na sua alma. E às vezes você fala, minha vida não muda, as coisas não mudam. Meu irmão, Deus não vai mudar a sua vida se você não quiser. Se você não tiver uma atitude. Ele está dizendo, vinde a mim. Existem coisas que eu preciso falar para Ele. Faça com que Ele se torne uma pessoa íntima da sua vida. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Ele soube a todo tempo que Adão havia pecado, mas Ele queria ouvir da boca de Adão. Mas ao invés disso, Deus transferiu a responsabilidade. Sabe para quem? Para Eva. Primeiro Ele transferiu a responsabilidade para o próprio Deus. Tem pessoas que passam situações, ela falou, Deus, onde o Senhor está? E não sei o que. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha só, versículo 10. Olha só o que ele diz no capítulo 3 de Gênesis. Olha que coisa linda. Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Sabe o que o pecado causa na pessoa? Medo. Sabe o que o pecado causa na alma da pessoa? Medo. Medo. Mas em nome de Jesus, esses medos que você tem enfrentado, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Esses medos que você tem enfrentado, ele vai cair por terra. Sabe aquela pessoa que faz algo errado e ela fala, eu estou com medo de ser descoberta? Foi assim, foi Adão. Sabe aquela pessoa que faz algo errado, ela fala, eu estou com medo de alguém descobrir que eu fiz isso, porque as coisas erradas, elas causam medo. Está aqui o princípio. Então tudo aquilo que é errado, ele traz medo. Tudo aquilo que é fora da palavra de Deus traz medo, traz dúvida.
tudo que você faz e não tem a certeza de Deus, isso causa medo. Então, meu irmão, reavalie isso para ver se isso é certo ou não, se é de Deus ou não. Aí ele disse assim, ó, procurou culpados. Ele se esconde. Quantas pessoas não se escondem da responsabilidade? Deus está dizendo para você, para de se esconder. Para de se esconder da responsabilidade que eu te dei. Para de se esconder do chamado que eu tenho na sua vida. Para de se esconder do propósito que eu tenho na sua vida. Para de se esconder da vontade que eu tenho na sua vida de se cumprir. Para de se esconder. Tem pessoas que já eram para estar lá na frente, mas se escondem da vontade de Deus. Aí ele diz, tive medo, me escondi. Então o medo paralisa. O medo escraviza. E o medo faz a pessoa se esconder. Tem muitas pessoas que estão com medo porque receberam não. Tem muitas pessoas que têm medo porque um dia se decepcionaram ao falar em público. Tem muitas pessoas que têm medo porque um dia o pastor falou para ela isso, aquilo outro que ela não era capaz. Tem muitas pessoas que estão com medo porque um dia foram taxados por alguém. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer arrancar esse medo, mas Ele está dizendo, vinde a mim. Andei kobadai, rabai de kobandai. E ele responde, ouvi tua voz, tive medo, me escondi. Perguntou Deus, quem te fez saber que estavas nu? Aí Deus já sabia, fez uma pergunta, Deus mesmo respondeu, comece da árvore que te ordenei que não comesse. Tem ordens de Deus que não é para ser quebradas. Tem ordens de Deus que não é para ser quebradas. Se elas foram quebradas na sua vida, meu irmão, vai trazer as consequências. Tem ordens que não é para ser quebrada. Aí versículo 13 versículo 12. Então disse o homem, olha só que o homem respondeu para Deus. E muitos respondem isso, sabe o que? E às vezes até eu já cometi e cometo às vezes. E é isso que nós temos que policiar. Amém? Olha que o homem respondeu, versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me desse por esposa, ela que me deu da árvore que eu comi. Meu irmão, às vezes você comete e você fala assim, ai, foi porque aquela pessoa me enganou. Ai, foi porque aquela pessoa... E Deus queria que Adão assumisse a responsabilidade. Ó, foi eu que errei, foi eu que fui falho com a minha esposa, foi eu que fui falho com as minhas filhas, com meus filhos, foi eu que falhei com Deus, foi eu que falhei. É assumir a responsabilidade. A primeira coisa para você receber o perdão de Deus é assumir que foi você que errou e não colocar a culpa em outras pessoas e não procurar pecados, não procurar culpados. Tem pessoas que aí só procuram culpados e só procuram apontar as pessoas por erros que ela comete. Ah, eu fiz isso porque ela fez isso comigo. Eu fiz isso porque ele fez. Ah, eu traí porque ela me traiu. Ah, eu xinguei porque ela xingou. Ah, eu tratei mal porque ela me tratou. Eu fiz isso porque ela fez. Eu quero te dizer em nome de Jesus que as suas atitudes, elas não podem corresponder ou responder às atitudes de outra pessoa. Você não pode pagar o mal com o mal. Amém? Então olha só o que ele disse. Então disse ao homem, a mulher que me deste por esposa. Ele colocou a culpa primeiro em quem? Em Deus. A mulher que tu me destes. Olha que coisa interessante. A mulher que me deste, ou seja, ele falou assim, eu estava bem aqui, o Senhor me deu uma mulher que me atrapalhou. Ele estava bem, ele falou, estava bem. A minha esposa está dando risada. Mas nada contra as mulheres, entenda que eu estou falando, pregando a mensagem. Ele falou, a mulher que o Senhor me deu, me atrapalhou aqui, ó. Às vezes o marido procura problemas na esposa. Às vezes o marido, ele tem uma atitude e ele fala que a culpa é da esposa. Às vezes a esposa tem uma atitude e fala que a culpa é do seu companheiro. Aí ele disse assim, ó, a mulher que o Senhor me deu aqui, ó, por esposa. Então ele não assumiu o papel dele, ele colocou a culpa em Deus. Ele colocou a culpa no próprio Deus. Então quer dizer que Deus erra naquilo que Ele faz? Deus não é culpado das nossas escolhas. Amém? Tanto é, Deus ele colocou a mulher, mas a escolha da mulher e a escolha de Adão, porque Adão poderia falar, não, você comeu, eu não vou comer. Amém? Então às vezes a pessoa procura um culpado por algo que ela já quer fazer, já está no instinto dela, já está dentro dela. Tem coisas que às vezes você fez porque estava no seu instinto e você foi
direcionado por uma outra pessoa. Você só foi incentivado, você só foi encorajado a fazer algo que não era para você fazer. Você sabia e você fez. Então, em nome de Jesus, eu estou dizendo aqui, olha que Deus manda dizer para alguém que foi encorajado por um colega de trabalho a fazer algo que ele não queria fazer e tem feito algo que ele não queria fazer. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, não deixe com que isso ganhe força na tua vida, amém? Não deixe com que isso ganhe força na tua vida, porque o pecado, ele vai ser contabilizado na sua conta também. Foi contabilizado na conta de Eva e na conta de Adão. Então, ou seja, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? Estava nu, comesses a árvore e tal. Aí ele falou, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, ou seja, tudo que Deus havia feito para ele, nada tinha mais sentido e significado para Adão. Porque Deus criou a mulher, certo? E ele falou que a culpa era de Deus, porque a mulher que Deus desse. Ele colocou a culpa até na árvore, porque ele foi comer da árvore, a árvore que Eva deu. Então assim, ou seja, Deus havia dado uma ordem. Às vezes Deus te dá uma ordem, porque Deus sabe que aquilo pode causar um grande problema no futuro na sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes Deus fala assim, ó, para a mulher, primeiro se casa para você depois ter um relacionamento afetivo, amoroso, íntimo. Às vezes ela ultrapassa a vontade de Deus. Eu vou falar por mim. Eu e a minha esposa, quando casamos, eu não era cristão, minha esposa era. E Deus havia usado a vida do Acael, que está aí. Não sei se ele está aí ou se ele foi dormir. Então Deus usou a vida dele para dizer assim, ó, Deus vai te dar ele como marido. E eu não era nem cristão, presta atenção. Deus vai te dar a vida dele e Deus vai fazer do jeito dele. Amém? Então Deus deu um alerta para ela, um aviso. Diz assim, ó, vigia, porque o diabo vai criar situação. Ele é do mundo. E realmente eu servia o mundo. E eu não conhecia a Cristo, não tinha. Minha esposa me conheceu, eu não era cristão. Não estou dizendo que as mulheres de Deus, elas vão procurar do lado de fora. Mas a minha esposa, nós trabalhamos juntos, se conhecemos. E ela foi com um papo de um homem de um mundo. E ela foi na inocência de uma mulher cristã. E eu investi. Aí eu fui ver. E ao investir em lábias, porque o homem do mundo, ele investe. Ele chama a mulher disso, chama a mulher daquilo, dá presente, faz isso, e troca bilhete, e fiz tudo isso. Trocava bilhetinho com ela no trabalho, mandava um recadinho e tal. E aí eu fui investindo, até que ela cedeu. Aí Deus já sabia que a gente ia se encontrar. Mas Deus não queria que fosse da maneira qual foi. Então nós pulamos etapa, entenda bem. Uma jovem, uma moça, quando você pula etapa na sua vida, quando você pula a etapa do namoro e já vai pular para uma etapa do casamento, vivendo uma vida de namoro, uma vida de solteiro, de namorados, e vivendo uma vida de casados, você está quebrando um princípio na sua vida. O jovem está quebrando um princípio na sua vida. Por isso que é importante você casar, para que vocês, quando vocês se relacionam entre homem e mulher, você se torna uma só carne. Aí de repente a pessoa provou, ficou com você, foi pra cama e tudo aquilo outro. Depois ele fala, não é isso que eu quero. Aí deixa a pessoa, fere os sentimentos da mulher, fere os sentimentos do homem e os dois se largam. Então foi isso que ia acontecer comigo. Aí Deus falou para minha esposa, ó, não é para você se entregar agora. Espera o casamento. E nós antecipamos. Eu estou falando de uma experiência minha. Antecipamos aquilo que não era para antecipar. Conclusão, a minha esposa com 4 meses de namoro ficou grávida. 5 meses ficou grávida. Depois nós tivemos a nossa filha mais velha, hoje tem 15 anos, graças a Deus. Depois de 2 anos e pouco eu fui me converter com muita dificuldade. Ela passou uma luta tremenda até eu me converter. Enfim, não vai dar tempo de eu contar tudo. Então foi um processo. Ela pulou as etapas. E quando você queima uma etapa em Deus, você paga um grande preço. Você paga. E aí Deus falou para ela, agora você vai pagar o preço. E Deus usou, falou e realmente aconteceu. Aí nós tivemos a nossa filha. A minha esposa teve muitos problemas de saúde na gravidez. Teve muitos problemas ao ponto da nossa filha, o médico falou que ela poderia nascer cega, que ela poderia nascer com problema. E quando nasce, depois de um tempo, eu não me converti. E ao nascer, ela teve um problema no intestino.
E aí teve que fazer uma cirurgia com 5 meses de idade. O mesmo período em que nós se relacionamos e tivemos um relacionamento íntimo. Com 5 meses, mais ou menos, para 6, a nossa filha teve que fazer uma cirurgia. Aí você fala, ai, mas Deus castiga. Não, mas Deus permitiu para trazer a justiça, para dizer, ó, eu queria que você andasse por esse caminho. Ai, Deus é mau. Não, é porque Deus sabia que as consequências seriam grandes pelo nosso pecado. Então o nosso pecado foi grande. E aí teve as consequências. Nós colhemos dessas consequências. Mas graças a Deus se arrependemos. Hoje eu me arrependo que eu puder avisar, direcionar a pessoa, para que a pessoa ela possa esperar. Espere o tempo certo de Deus. E às vezes você se relaciona, você fica com um cara aqui, aí deita, aí o cara fica com você e te usa como objeto. E isso são pecados. Pecados da carne. Você alimenta a carne, daqui a pouco não é aquilo. Aí você se entristece e fala, ai, não era isso que eu queria. Quantas mulheres são usadas, quantos homens são usados. Muito mais mulheres acabam sendo objetos na mão dos homens. E aí os homens não valorizam essas mulheres. Então, pois bem, Deus ele fez essa obra na nossa vida, mas nós tivemos que passar pelo vale da sombra da morte. Nós tivemos que pagar um preço. Nós tivemos que viver algo que Deus não queria. Ele tem assim, Deus ele age assim, eu tenho um plano absoluto e tenho um plano permissivo. Nós entramos no plano permissivo. Deus tinha um plano absoluto. O que era? Aquele plano de vocês se casarem, montarem a família e eu preparar tudo para vocês. Nós entramos no plano permissivo. Nós fomos na desobediência. Nós andamos de acordo com a nossa carne. Fizemos a vontade da nossa carne. Sabe o que aconteceu? Pagamos um alto preço. Então entenda, eu estou falando de semente porque eu e minha esposa vivemos isso. Plantamos uma semente. E talvez você hoje está colhendo uma semente na sua vida. E aí você fala, meu Deus, ai Senhor. Entenda, plantações, elas trazem colheitas para a nossa vida. Amém? Plantações trazem colheitas. Então, ou seja, na terça-feira nós iremos continuar um pouco mais. Não sei se esse assunto ou se é outro, mas que essa palavra possa ter esclarecido um pouco a sua mente. Então eu quero trazer a realidade para você que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, ou seja, Deus, ele foi onisciente com Adão no paraíso. Faria algum sentido Deus perguntar para Adão? Não faria sentido. A Deus perguntar para ele, onde você está, Adão? Então, Adão respondeu precipitadamente, ai, a mulher que tu me deste. Então ele colocou a culpa no próprio Deus. E às vezes você toma decisões erradas e fala, cadê Deus? Deus não falou comigo, porque você não quis ouvir. Às vezes eu tomei decisão por esses tempos aí, até quando foi iniciar o ministério, tomamos decisões erradas, e Deus ele queria o quê? Que nós ouvíssemos a voz dele. E quando nós ouvimos a voz do nosso consciente, a nossa voz, nós não agimos de acordo com a vontade de Deus. Então Deus quer que você ouça a voz dele. Deus quer que você ouça. Pastor, o que eu tenho que fazer? Hoje você tem que se arrepender. Hoje você tem que reconhecer. Hoje você tem que olhar para dentro de você e dizer assim, eu preciso me libertar desse sentimento. Eu preciso pedir perdão. Eu cometi isso, eu queimei etapas na minha vida, eu fiz dessa maneira. Meu irmão, é tempo de nós voltarmos. Nós estamos no tempo em que nós temos que se humilhar mesmo. E se eu não pregar isso, como é que você vai? Eu posso pregar uma palavra aqui, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai fazer abrir portas. Deus faz tudo isso quando nós liberamos a palavra. Mas se você não tiver uma base em Deus, você vai perder tudo isso. Ou você vai se perder com tudo isso. Ou isso não vai acontecer e você vai se frustrar, vai falar o pastor, vai falar o pregador, vai falar a palavra de Deus. Não, e Deus quer só que você aprenda. Porque as bênçãos vão correr atrás de você. Entenda isso, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Amém? Então Deus olha para nós como igreja. Deus olha para nós como uma noiva. Imagina o noivo, o marido, todo dia trabalhando, e um dia chegar em casa e perguntar para a esposa, o que você tem? E a esposa fala assim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque você deixou de fazer isso.
E Deus supriu Adão em tudo. Meu irmão, se Adão pecou no paraíso, guarde isso dentro de você. Se Adão pecou no lugar maravilhoso, na terra nós iremos pecar, mas nós não iremos ocultar nenhum pecado. Nós não iremos ser presas do pecado, amém? Você que mentia, não mente mais. Você que roubava, não roube mais. Você que ficava com vários homens, não fique mais. Você que batia nas pessoas, nas mulheres, não bate mais. Você que bebia, não bebe mais. Você que agia com malandragem com as pessoas, não age mais. Você que usava as situações, usava pessoas. Você que vivia na pornografia, não fica mais. Você que traía, não trai mais. Amém? Para que Deus possa entrar com o poder dele sobre a sua vida. Aí Deus pergunta para você: onde você está? Aí você vê os olhos de Adão, olhando tipo assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Então, ou seja, Deus ele procura em nós os olhos doces, porque o pecado vai gerar medo em você. Você quer ter certeza do que você está fazendo errado? Vê se isso está gerando medo em você. Vê se isso está gerando em você uma dúvida. Vê se isso está gerando em você um grande conflito, uma acusação. Amém? Veja isso. Veja. Às vezes um filho desobedece o pai, sai de casa e vive uma vida toda bagunçada. Daqui a um tempo o filho volta: ai, não era isso que eu queria, porque ele não saiu debaixo da bênção dos pais. Respeite a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, seu pai, sua mãe. Respeite. Amém? Respeite. Porque o marido que honra a mãe, ele vai honrar com certeza a esposa. Nem em todos os casos. Amém? Então eu quero aqui finalizar com uma palavra. E essa palavra está no livro de João, capítulo 1. Já li outras vezes, mas eu quero que você, juntamente comigo, versículo 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificarmos de toda a injustiça. Então confesse, para que as suas mãos estejam limpas, para que o seu coração esteja limpo. Aí ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu irmão, não quero dizer assim: eu vou liberar, você vai pecar. Não. Às vezes você vai cometer pecados inconscientes, e às vezes você vai cometer pecados conscientes. Meu irmão, mas o fundamento é que você se arrependa. O fundamento é que você se arrependa, amém? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha o que a Bíblia diz: não peque. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então se a pessoa disser: eu não tenho pecado, ela já se faz mentirosa. E isso é um grande pecado. O pai da mentira é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. A única coisa que o diabo inventou, e às vezes as pessoas falam, dá tudo pro diabo, mas a única coisa que ele inventou, sabe o que é? A mentira, porque ele é o pai da mentira. E ele mente desde a eternidade. Amém? Então vamos orar aqui para agradecer o Senhor por esta palavra. Vamos orar aqui para agradecer. Quem recebeu essa palavra, diga amém aí. Quem recebeu no seu espírito. Então você não precisa pecar, amém? Para você ser recebido por Deus. Você não precisa pecar. Você precisa afirmar que você é pecador e confessar, para que Deus possa se manifestar em sua vida. Amém? Deus abençoe, Bispo Elias. A paz, querido. Vamos orar aí. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer entregar, estava afastado, você que quer, hoje você vai dobrar os seus joelhos e vai confessar os seus pecados para Deus. Amém? Ainda que você queira ir para um lugar reservado, vai no quarto, vai no banheiro, confesse, meu irmão. Fale para Deus, fale para Deus. Não deixe que os seus pecados, eles se tornem correntes na sua alma. Amém? Glória a Deus, Priscila. Boa esta palavra, amém? Boa foi esta palavra aí. Então você que deseja entregar a tua vida para Jesus, você que deseja fazer um concerto, amém?
Amém, Gabi. Você que deseja fazer um concerto com Deus, você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, você que deseja, você pecou, mas não é para que você fique prostrado, é para você se levantar em nome de Jesus, é para você se arrepender, amém? Lembra do filho pródigo? Ele pecou, mas ele se lembrou do Pai, se lembrou das promessas, se lembrou da vida, se lembrou que ele tinha uma casa. Então Deus está chamando pessoas para voltar hoje. Deus está chamando pessoas para voltar nessa noite. Deus está chamando pessoas para voltar para os caminhos. Você que deseja voltar para o Senhor, coloque seu nome aí. Sim, são palavras torpes, Gabriel, Guilherme. Pecado são palavras torpes. A mesma boca que louva a Deus não pode ser a mesma boca que louva o diabo. O palavrão, ele acaba sendo uma palavra torpe e acaba louvando alto ser. Amém? Então, ou seja, se você falava palavrão, a partir de hoje deixe de falar. Amém? Se você tinha costume de falar palavrão, deixe, porque aquilo que eu falo é aquilo que vou atrair para minha vida. Amém? Então sua boca foi feita para jorrar água viva. Sua boca foi feita para louvar. Amém? Então o palavrão acaba sendo uma palavra torpe e acaba ferindo os princípios de Deus. Amém? Então você que deseja entregar a tua vida para Jesus, peça para Deus limpar sua boca. Eu também já fui assim um dia. Eu também era uma pessoa terrível. Mas graças a Deus hoje eu não consigo nem falar, nem pronunciar e nem pensar. Amém? Então você que deseja entregar a tua vida para Jesus, coloca aí teu nome. Coloca aí o teu nome. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero fazer uma aliança. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero me arrepender. Jesus, Ele está te chamando para o arrependimento. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar a tua vida. Ele quer curar os teus passos. Ele quer trazer vida para você. Se você deseja, pastor, eu vou pôr meu nome porque eu quero voltar. Se não, eu finalizo aqui e nós vamos orar a oração final e vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Terça-feira nós estamos aqui, 7h30. Amém? Domingo, pessoal, eu vou fazer culto na igreja pela manhã. Amém, Carol, glória a Deus. Domingo, às 9 horas eu vou fazer culto na igreja. Eu vou fazer só um horário. E aí as pessoas que têm meu telefone puderem mandar mensagem ou no message, avisando que vão para o culto, para que a gente possa, eu posso receber, a igreja cabe acho que 120 pessoas, 110 cadeiras, 120. Eu posso receber 369, não. 30%. Então 30%, 12, 24, 36 pessoas mais ou menos eu posso receber no domingo de manhã. Então se você for, você manda mensagem e nós vamos abrir de manhã a igreja e vamos fazer o culto pela manhã. Amém? Se a pessoa você for, tem que ir de máscara. Se você estiver doente, não pode ir. Amém? Se você estiver tossindo, estiver gripado, com febre, evita de ir para não ter problema para nós. Vai ter álcool em gel lá disponibilizado, tá bom? Deus abençoe. Amém? Então vamos orar. Levante as suas mãos aí que eu vou liberar você para você dormir, para você jantar. Amém? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos preparar, Senhor. Perdoa cada pecado. E eu tenho ensinado para eles, Pai, que pecado, nós pecamos no atacado e pedimos perdão no varejo, Senhor. Nós queremos pedir perdão e dar nome ao pecado. Cada pecado tem um nome, pornografia tem um nome, mentira tem nome, engano tem nome, palavrão, roubo, traição, tudo tem um nome, todo pecado tem um nome. Avareza, lascívia, amor ao dinheiro, amor aos bens, amor, meu Deus, amor, idolatria, tudo isso é pecado para o Senhor. Então que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, consciente, inconsciente, de mente,
pensamentos. Pai, que o Senhor possa lavar essa pessoa no teu sangue, que ela possa receber, meu Pai, o sangue de Jesus sobre a sua vida, purificando de todo o pecado. Ó Deus, que o Senhor possa equilibrar essa igreja, que o Senhor possa criar bases dentro dela, que o Senhor possa abençoar e fortalecer. Ó Deus, eu me entrego a Ti, entrego essa vida, entrego esse lar, essa casa, em nome de Jesus. Amém? Pecado tem nome, tá? Então você que pecou em alguma situação, não precisa falar para ninguém. Dê nome ao pecado e peça perdão e não pratique mais. Amém? A Bíblia diz para aquela mulher pecadora, Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Amém? Levanta as mãos, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Terça-feira estarei aqui, 7:30 da noite, com mais uma palavra de Deus sobre a tua vida e a minha vida. Deus abençoe, fique na paz. Foi ótimo passar esse tempo com você, em nome de Jesus. Fique com esse louvor, fique com essa adoração e tenha uma noite de bênção. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A hoje, amanhã e para todo sempre. Boa noite e a paz. Um beijo no teu coração. Deus abençoe uma semana de vitória, de portas abertas e uma semana de mudança na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Que Deus abençoe Thaís, uma ótima noite. Deus abençoe Vânia, que Deus visite a sua patroa e abençoe a saúde, Elisandra, que Deus abençoe a Thaís, uma ótima noite, Adriana, Janaína, Natália, Daniela, Suzy, Deus abençoe, Suzy, obrigado por estar conosco, Laudiceia, Raquel, Deus abençoe, obreira Cláudia, Elisângela, que Deus abençoe Adriana, Silvia, uma ótima noite para vocês, Adelita, Silvana, em nome de Jesus. Amém? Então domingo nós vamos ter o culto. Se você deseja ir, mande a mensagem para ir, para nós termos um tempo. Amém? Elisandra, Deus abençoe. Avanildo, Deus abençoe lá de Recife. Deus abençoe. Beth, Deus abençoe. Alina, lá dos Estados Unidos, um grande abraço, Deus abençoe. Natália Nunes, Raquel, Gabi, Deus abençoe. Uma semana de bênção. Oh glória, e aqui eu me despeço da igreja. Liliane, Deus abençoe. Adriana, obreira Cláudia, aleluia. Léo, Deus abençoe. Até a semana na visita, hein? Silvia, Deus abençoe. Maria Mendes, Deus abençoe. Narciso, aleluia, Deus abençoe. Uma ótima semana, uma ótima noite. Sônia, Deus abençoe. Obreira Naldi, Deus abençoe. Obreira Cida, Deus abençoe. Aleluia, Delita. Vale a pena acreditar. Oh glória! Dá um abraço na sua esposa, dá um abraço nas suas filhas, na tua filha, no teu filho, Avanildo. Oh glória! Quero ver a sua Shekinah, quero ver fogo nesse altar. Daniela, Deus abençoe. E fogo descer, subir e o holocausto. Narciso, Deus abençoe. Guilherme, Deus abençoe. Elisângela Souza, Deus abençoe. Sua prima nesse altar. São Sebastião, grande abraço. Dona Gaci, e o holocausto se consumir. Oh glória, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a semana. Que Deus abençoe Eliette. Deus abençoe a família de vocês. Deus abençoe a sua casa. Amém? Oh glória. Billy, tá? O Billy tá aqui. Oh glória. Tá aqui, Sil. Aleluia. Cadê o Billy? Oh glória. Oh glória. Gilvan, Deus abençoe. Carol, Deus abençoe tua vida. Oh glória.
gente. A Sil abençoou a gente, ó. Deus abençoe. Olha que fofinho. Deus abençoe. Oh, glória. Alexandre, Deus abençoe. Obrigado, tá? Dá um abraço no Edu, no Eduardo. Deus abençoe, Elita. Fogo descer. Thaís, Deus abençoe. Leia, Deus abençoe. Eu quero, Simone, Deus abençoe. Débora, Bispo Elias, Deus abençoe. Obrigado. Quero ver a fé de Elias. Fogo. Neiva, Deus abençoe. E o holocausto com Priscila, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Oh, glória. Deus abençoe, pessoal. Aleluia. Deus abençoe, uma ótima noite. Fique na paz. Maria Pimentel, Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe, Brena Naldi. Deus abençoe, irmãos. Que dá. Eu quero ver. Até terça.